Ele, amém? Vamos adorar o nosso Deus. Antes da gente ministrar algumas canções, eu quero te falar uma coisa. Grandes coisas estão por vir para essa igreja, amém? Que você possa acreditar. Desde a primeira vez eu vim aqui e voltei, e está nessa estrutura, eu fico pensando, a próxima vez que eu voltar aqui, a irmã já ficou falando, a gente vai ter retorno, a gente já gostou, e é só coisa maravilhosa. A igreja do industrial, é assim que é a igreja, é acreditando uns aos outros. Isso aqui é tudo para o Senhor, amém? E é para você também, para você sentir um bom louvor, adoração, para que você possa buscar com alegria, amém? Coloque a mão no seu coração, amém? Agora vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui para entregar o nosso louvor. Ó Deus, muito obrigado por cada irmão que está aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, colocado homens e mulheres tementes ao Senhor, que estão sempre, ó Deus, entregando seus dízimos e ofertas para a casa do Senhor, para estar sempre melhor, sempre bonita, ó Deus. Mas além disso, Deus, não possamos ficar só nisso, para que possamos ganhar pessoas, fazedores de pessoas, porque aqui é uma igreja de adoração, é uma igreja que busca aquele que precisa. Que o nosso Deus possa fazer morada aqui, que o nosso Deus possa fazer morada no coração de vocês, que é isso que queremos, porque só a maravilhosa graça é o que podemos falar para o Senhor, porque só a graça a gente não reconhece, mas só a graça é aquilo que nos entrega a estar mais próximo do Senhor, porque não merecemos estar aqui, não merecemos, mas pela graça estamos aqui. E a igreja do industrial vai levantar as suas mãos e vai aplaudir aquele que vive, reina para todos sempre. Amém, 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 amém. Cante assim: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz.
bondade do Senhor agora do Senhor, diga amém. Quem quer ter a bondade do Senhor, cante assim. Tem um playback aqui na frente. Amém. O Espírito Santo está tão bom aqui que a gente para e louvor. Continua, amém? Amém. Ó, aí, ó.
Para acender as luzes, por favor, meus queridos. Obrigado, meus irmãos. Vamos ajudando a louvor nesta noite, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, nós estamos nos nossos cultos sempre separando um tempo separando o tempo para que nós estejamos em oração em favor daqueles aos quais o Senhor está preparando para os alcançarmos. Mas hoje eu queria fazê-lo de uma forma diferente com os irmãos. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Você que está sentado, se estiver nos últimos bancos, não precisa, mas quem está sentado nos primeiros bancos, olha para trás, por favor. Dá uma olhada para trás. Pode olhar sentado, em pé, não tem problema. Só olha, depois pode sentar e você vai entender. Então, bom, todo mundo olhou? Agora, eu vou ler para você uma história que Jesus contou. E essa história está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E você vai entender o porquê eu pedi para você olhar para trás. A partir do versículo 16. Ouça essa história que Jesus contou. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas a seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados, mancos e cegos. E diz o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E diz o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Meus queridos, quando eu leio esse texto, me dá um certo pavor. Sabe por quê? Quando eu olho os bancos vazios, eu sinto um certo pavor. Por causa dessa palavra que Jesus diz aqui no final: aqueles que foram convidados e que recusaram o convite de Jesus, nenhum deles provará da minha ceia. As quantas justificativas que nós usamos para não estar na casa do Senhor e deixamos os bancos vazios. Se para nós isso é triste, Deus olha para aqui e quando vê que cada um arruma uma desculpa, hoje você está aqui, semana passada você talvez não estivesse, na semana que vem talvez você não esteja, outros não estão aqui hoje que estavam na semana passada. Há uma rotatividade muito grande das pessoas estarem presentes. Desde o período da pandemia, alguns não retornaram sequer aos cultos, outros vêm ocasionalmente. E assim nós estamos vivendo esses novos tempos pós-pandemia, e alguns outros chegaram,
Louvamos a Deus pela vida deles que chegaram. Mas, meus queridos, nós não podemos descuidar nesses novos tempos. Jesus usa aqui algumas questões, algumas justificativas que eram pertinentes àquele tempo. Hoje as justificativas foram atualizadas e as pessoas utilizam outro tipo de justificativas para não estarem presentes, mas os objetivos são os mesmos. Grande parte delas, desculpas, mentiras, coisas que as quais cada um sabe que não corresponde à verdade, simplesmente acomodações. E aí Jesus vem e diz: olha, sai pelos caminhos falados, vai por todos os lugares, vai atrás dessas pessoas, faça com que a minha casa se encha. Nosso papel, meus irmãos, é buscar as pessoas que estão perdidas, e a casa do Senhor precisa ter as pessoas presentes. Esse é o nosso papel como igreja. Muitas pessoas acham, surgiu-se muito agora nesses últimos tempos aquela questão dos chamados desigrejados. Não há essa concepção. Se você é salvo em Cristo Jesus, você precisa estar congregando. Não há, dentro da visão de Jesus, alguém que se diz servo do Senhor e não congrega. Se você não tem compromisso em congregar, significa que você ainda não teve experiência com Jesus Cristo. Então, meu querido, quero desafiar você a orar por aqueles lá da sua casa. Você está aqui agora, sua família não está aqui. Onde eles estão? Deveria estar com você. Seus vizinhos que pertencem à igreja não estão aqui. Onde eles estão? Deveriam estar aqui. Aqueles seus vizinhos que pertencem a outra igreja e estão também afastados, como muitos estão, deveriam estar congregando aqui ou outra na igreja deles. Aquelas pessoas que são seus colegas de trabalho, que não têm mais o mesmo compromisso, ou aquelas pessoas que precisam conhecer Jesus e estão longe de Jesus. Se você não tem levado essa palavra de Jesus para eles, Jesus manda ir e buscar essas pessoas. Você também não está indo buscar essas pessoas. Esse é o tempo que Jesus nos levanta, meus queridos, como igreja, para buscar essas pessoas. Os que estão perdidos dentro de casa, nossa igreja, dentro de casa, nossa família, dentro de casa, nossos vizinhos, dentro de casa, nosso ambiente de trabalho, dentro de casa, nossos vizinhos, dentro de casa, nossos amigos. Esse é o nosso alvo de oração dominical, todos os domingos, de alcançarmos essas pessoas. Então vamos orar por elas agora. Eu quero que você, como nós estamos fazendo, você lembre pelo menos uma pessoa que você quer ver com você na próxima semana aqui. Você vai orar por ela e vai ao encontro dela, vai desafiá-la a estar com você, seja da sua casa, seja seu vizinho, seja seu amigo, de forma que você possa vê-los com você nas próximas semanas. Pense nessa pessoa agora, você vai orar por ela. Nós vamos usar aquela orientação que Jesus dá, que quando houver concordância entre duas pessoas, o Senhor vai confirmar a nossa oração. Então você vai se unir a uma ou outra pessoa, apenas duas. Nós vamos fazer com mais de duas. E nós vamos orar. Eu vou orar por você, mas eu quero que você seja junto com a outra pessoa para confirmar a sua oração. De 2 em 2. E nós vamos fazer isso agora. Por favor, 2 em 2, façam isso. Eu vou orar por você, mas você vai estar aí confirmando a oração do outro irmão que está junto com você. Não precisa falar o nome da pessoa se você não quiser. Você vai colocar para Deus esse nome dessa pessoa. E Ele está aqui nesse lugar, estará ouvindo a sua oração no nome de Jesus. Senhor, estamos aqui nesta noite na presença do Senhor, juntos, Deus, e apresentando agora essas pessoas que estão na mente dos teus filhos nesta noite e que eles desejam ver alcançadas pelo poder do teu nome, Pai. Estamos aqui hoje, Deus, para buscar ao Senhor, para que o Senhor possa encontrar essa pessoa que agora é lembrada. Não importa agora onde ela esteja, Deus, o que ela esteja fazendo, que nesse momento o Senhor possa ir ao encontro dela, testificar na mente, no coração dela, incomodá-la mesmo, Pai, de tal forma que ela sinta esse toque do Senhor, para que ela sinta esse compromisso, esse desejo de estar na tua casa, Pai.
para que todas as desculpas que ela usa semanalmente para não estar junto com os irmãos, que essas desculpas sejam derrubadas, que essas mentiras, mentira, o Senhor disse que a mentira, pai da mentira é o diabo, que essa artimanha maligna nessa vida seja destruída em nome de Jesus, para que ela deixe essa artimanha e assuma o compromisso com o Senhor Jesus, meu Pai. E aqueles que estão aqui hoje, Deus, que assumam também esse compromisso de estar com o Senhor cada semana, cada dia, servindo o Senhor, adorando ao Senhor, consagrando a sua vida ao Senhor a cada momento, Pai. Fica conosco, Pai, e traz as pessoas, reaviva a tua obra, Deus, e levanta essas pessoas onde o Senhor as tem, na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa, na nossa vizinhança, no ambiente de trabalho, com os nossos amigos, lá onde eles estão. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a alcançá-los e trazê-los à presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir uma mensagem musical antes de lermos o texto para a nossa meditação bíblica. Kátia, por favor, Kátia. Kátia, os irmãos, já grande parte dos irmãos conhece. Kátia é prima de mim, morou muito tempo, já tem alguns anos que está fora do nosso país, e ela está aqui passando uns dias, está de volta, né? Depois de alguns dias, que está de volta em Portugal, ela mora por alguns anos. E passando por aqui, nós não podemos perder a oportunidade de ouvi-la e adorar a Deus através dessa mensagem musical. Deus abençoe. Você é o calor
que aquece o inverno do meu coração. Então me faça entender que não dá sem você. É impossível viver sem teu amor. Já não posso viver sem tua graça. Em teus braços abrigo eu encontrei. É o amigo que tanto procurava. Minha vida, meu mundo então mudou. Seu amor me fez ser vencedor. No deserto eu aprendi a crer que é impossível viver sem você. Você é meu sol quando minha vida está na escuridão. Você é o calor que aquece o inverno do meu coração. Então me faça entender que não dá sem você. É impossível viver sem teu amor. Já não posso viver sem tua graça. Em teus braços amigo eu encontrei. É o amigo que tanto procurava. Jesus, é impossível viver sem você. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Na semana passada nós começamos uma série de meditações sobre o tema Hábitos de Jesus. Hoje, na segunda mensagem da série, nós vamos falar sobre o hábito que Jesus tinha e que Ele nos ensina a ter, que é o hábito de oração. Nós vimos na semana passada alguns conceitos sobre a questão do hábito dentro dos conceitos da psicologia, da psiquiatria, e vimos também a questão da diferenciação entre hábitos e manias, e exemplificamos algumas coisas com os irmãos. Quem quiser ter acesso a essa parte introdutória, lá na nossa página do Facebook, quanto também no YouTube, vocês têm acesso àquele conteúdo da semana passada. Hoje a gente vai dar então sequência a esse tema, então falando sobre o hábito que Jesus tinha então de orar. Eu quero ler com você inicialmente Marcos capítulo 1, os versículos 35 até o versículo 37, que dizem assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam.
e achando-o lhe disseram: todos te buscam. Senhor, abre a nossa mente e o nosso entendimento para a Tua palavra nesta noite. Que qualquer outra voz que tentar falar conosco, que ela possa se calar, para que nosso ouvido esteja somente atento para ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor fale claramente ao nosso entendimento, para que haja transformação interior em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se existiu alguém que viveu aqui entre os homens e que não precisava talvez de orar, talvez tenha sido Jesus. E não obstante, Jesus foi alguém que a sua vida foi marcada pela oração, por uma devoção ao Pai. Nós vamos ver no contexto do Novo Testamento essa característica contínua de Jesus, essa característica da oração. Quando nós olhamos os registros nos Evangelhos, nós vamos observar que muitos relatos onde Jesus está orando. Sabemos que Jesus, quando esteve entre nós na forma humana, ele se relacionava com o Pai, nos deixou exemplo, mas também ele precisava e queria essa relação dele com o Pai. Jesus orou, meus queridos, muitas outras vezes, que talvez não estão registradas nos Evangelhos, mas as que estão registradas foram aquelas que foram testemunhadas pelos evangelistas. Eu vou citar algumas delas aqui para vocês, só para a título de informação. Não vamos ler os textos, apenas citá-los neste momento. Por exemplo, Jesus, antes do seu próprio batismo, para iniciar o seu ministério público, lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, encontramos ali Jesus separando um tempo para oração. Antes de um dia de intensas atividades, esse texto que nós acabamos de ler, antes de começar o seu dia de atividade, Jesus levantando de madrugada, está ali também em oração. Depois, Lucas capítulo 5, vamos encontrá-lo ali no final de um dia de intensas atividades, Jesus está ali também em oração. Quando ele tinha que tomar também uma decisão maior, uma decisão importante, quando foi para escolher os 12 discípulos, em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, ele está ali também separado, um tempo separado em oração. Quando ele está já chegando ao final do seu ministério, lá em João capítulo 17, Jesus separa o tempo naquela oração em favor dos discípulos, para a chamada oração sacerdotal, já está ali também, Jesus em oração também. Mais adiante, já indo para o final do seu ministério também, já no tempo daquela aprovação do Getsemane que trabalhamos na semana passada com os irmãos, em Lucas 22, a partir do versículo 39, encontramos ali Jesus também em oração contínua ali naquele momento. E quando ele encerra o seu ministério lá na cruz também, vamos encontrar Jesus lá na cruz também, em Lucas 22, em oração. Ou seja, quando nós caminhamos o Novo Testamento, do início ao final do ministério de Jesus, ele está em oração ao Pai. Interessante, meus queridos, que diferente dos seus seguidores, ou diferente daqueles líderes religiosos da época de Jesus, Jesus condena algumas vezes aqueles líderes religiosos, fariseus, porque eles iam orar, eles iam para as praças públicas. E Jesus condena por causa disso. Jesus disse que eles faziam isso porque eles queriam ser vistos pelos homens, se caracterizavam ali para chamar a atenção quando estava orando. Jesus não fazia isso. O texto diz que quando Jesus orava, ele se afastava, ele ia para os montes, para os lugares desertos. O interesse dele
não era ser visto pelos homens quando estava orando, mas era ser visto pelo Pai quando estava em oração. E era isso que ele queria transmitir aos seus discípulos, que na oração, o interesse da oração não é que os homens vejam o tipo de oração que você faz, o lugar que você ora, o que você fala, é que o Pai veja o que você fala. Tanto é que quando Jesus vai ensinar sobre oração para os discípulos, ele fala o seguinte: olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, fala com seu Pai em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Em momento algum ele manda as pessoas fazerem isso publicamente para ser visto pelos homens, mas ele manda sempre orar. A oração é um dever na vida do cristão, e Jesus vai nos dizer então, vai nos mostrar que esse ato contínuo da oração deve ser algo permanente na vida do cristão, e Jesus fazia isso, ensinava isso também aos seus discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 16, Lucas nos mostra algo bem interessante sobre isso. Ele diz assim: porém, ele, Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Então veja, Jesus escolhia os lugares mais isolados, porque ele queria ter aquela relação ali com o Pai contínua. Meus queridos, o nosso desafio é buscar ser imitador de Jesus em todo momento, é querer realmente fazer da oração um hábito como Jesus o fez, ele sendo Deus em forma humana entre nós, habitando entre nós, mostrou-nos que nós precisamos então transformar o ato da oração numa prática contínua na nossa vida. Oração é algo que você faz no momento do aperto, da dificuldade, mas é algo que é contínuo na sua vida. E Jesus nos ensina então algumas lições muito preciosas sobre a questão de entendermos a oração na nossa vida como algo para se transformar em um hábito na nossa vida. Uma das lições preciosas que Jesus nos traz é que quando a oração se torna o hábito em nossa vida, ele nos ensina que a oração, ela se transforma num relacionamento com o Pai, de tal forma que esse relacionamento se torna então uma prioridade na nossa vida. Quando a oração é o hábito em nossa vida, ela se torna uma prioridade. Veja em Lucas capítulo 5, no texto que nós citamos logo acima agora, no versículo 15 e 16, texto completo, diz assim: olha, porém, a sua fama, a fama de Jesus, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, eles se retiraram para os desertos e ali oravam. Meus queridos, vejam o seguinte: olha, o texto diz que juntava muita gente, a fama de Jesus se espalhava, tornou importante, famoso, as pessoas iam atrás dele de todos os lugares, tinha muita gente, multidões e multidões se aglomeravam para ser curado. Mas Jesus, quando chegava o momento da sua comunhão com o Pai em oração, por maiores que fossem as necessidades das pessoas, por maiores que fossem as aflições que ele as visse passando, ele as deixava e se retirava, ia para o lugar deserto, ia para o deserto para orar. Sabe por quê? Porque a oração era a prioridade, as curas eram necessidades, os milagres eram necessidades, mas a vida de oração era a prioridade para ele. Ele nos ensina isso, meus irmãos, nos ensina que nós precisamos dar mais atenção ao nosso relacionamento com o nosso Pai do que com as nossas atividades. As nossas atividades são importantes. O
que nós fazemos no dia a dia, seja lá no trabalho, ou que nós fazemos na igreja ou para a igreja, é importante. Temos que fazer, as coisas são importantes. Mas aquilo que é prioridade, nós não podemos abrir mão dela. E a oração, ela é prioridade na nossa vida, e nós não podemos abrir mão daquilo que é prioridade, o que Jesus então nos ensina. A multidão estava ali, ansiosa, a gente sofrendo, ele queria nos socorrê-los, mas chega um momento que ele precisa colocar em ordem as suas prioridades. Quais são elas? Minha prioridade é meu relacionamento com o Pai através da oração. E agora eu abandono tudo, porque esse é o meu tempo de relacionamento com o meu Pai através da oração. Quando nós aprendemos isso, meus irmãos, as nossas atividades, elas fluirão melhor. Os resultados daquilo que nós fazemos serão muito maiores. A nossa produtividade, ela vai ser muito maior, tanto qualitativa quanto quantitativa, porque nós estamos cumprindo uma prioridade que o Senhor mesmo deixou para nós, e Jesus nos ensina isso tão claramente em Mateus capítulo 6, 33, por isso o seguinte: buscai primeiramente o que? O reino de Deus, a sua justiça, o que mais? E as demais coisas serão acrescentadas. Nós não podemos inverter as coisas. Relacionamento com Deus é prioridade. Esse texto, o texto de Marcos 1,35 que nós lemos no início, diz que ele levantava-se muito cedo, ainda escuro, e saía para um lugar deserto, e ali ele orava. Meus irmãos, tem muita gente que dá tanta desculpa para não orar. Fala, eu chego muito tarde, cansado em casa. Eu tenho muita atividade dentro de casa. Às vezes as tarefas domésticas das mães, donas de casa, tem emprego, tem a família, tem a casa, é a agitação do dia a dia, o marido está no trabalho, o trânsito, é tanta coisa. A gente arruma tanta desculpa para não orar, e chega e fala que está cansado. Mas veja que o texto diz que Jesus, para ter aquele tempo de comunhão com o Pai, quando ele vai começar, antes dele começar a realização do seu ministério, do seu trabalho, ele separa aquele tempo, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, ainda na madrugada, no 35, ele saía então para orar, e logo depois os discípulos chegam para ele e dizem o seguinte: olha, todos estão te procurando. Logo depois, no 38, ele diz: então vamos para as aldeias, cidades vizinhas, e começar então a pregar. Logo depois ele vai curar o homem leproso, e vai direto para Cafarnaum. Ou seja, ele, sabendo disso, o que ele faz? Ele antecipa as coisas. Você sabe que você vai ter um dia cheio, levando um pouquinho mais cedo, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Você não vai perder 10 minutos de sono, você vai ganhar 10 minutos na presença de Deus. Meus queridos, nós precisamos aprender a priorizar relacionamento com o Senhor. Quando nós não passamos tempo com o Pai, meus queridos, nós tornamos escravos de nós mesmos, de nossos próprios desejos. Nós estamos tão presos aos nossos desejos carnais, nossos interesses carnais, que nós nos tornamos escravos deles, a ponto de não queremos relacionamento com o Pai, não passamos tempo com Ele. Então, por isso, não temos o hábito da oração. Outra lição muito preciosa que nós aprendemos quando nós estamos tendo esse relacionamento com Deus, aprendendo com Jesus esse hábito de orar, é que nesse nosso hábito de oração, nós aprendemos que na oração nós temos um relacionamento com uma fonte de tomada das nossas decisões. Tomada das nossas decisões, elas estão exatamente em nosso relacionamento de oração. Meus queridos, nós não podemos nunca tomar uma decisão sem antes buscarmos a Deus.
Tem um autor chamado Silvio Pompeu, ele escreveu um livro intitulado Enquanto Ele Não Vem, Nós Vamos, e ele trata sobre a questão da oração. Ele fala assim, ele diz assim: a oração é a primeira opção dos filhos e não o último recurso dos desesperados. Preste atenção nessa frase, eu vou citá-la novamente para você. A oração é a primeira opção dos filhos e não o último recurso dos desesperados. Você que é filho de Deus, a primeira opção sua é oração. Não precisa chegar ao desespero. Não precisa esperar chegar ao desespero. Então você precisa buscar ao Senhor imediatamente. Meus queridos, antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar. Lucas 6, 12, 13 fala sobre isso. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Vejam, estava ali Jesus, Filho de Deus, passou a noite inteira em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Passou a noite inteira para tomar uma decisão. Meus queridos, quando você tem que tomar uma decisão, como é que você faz? Muitas vezes a gente toma uma decisão e fala o seguinte: ah, mas eu orei. Mas você orou, mas você buscou a vontade de Deus? Ou você simplesmente falou com Deus o que você ia fazer e saiu para fazer? Veja que Jesus ficou a noite inteira para saber quem seriam as pessoas que ele iria escolher. Nós não podemos, meus irmãos, simplesmente dizer para Deus: eu vou fazer isso, eu quero que o Senhor assine embaixo. Vai dar tudo errado. E aí muitas vezes nós queremos culpar a Deus, porque nós pedimos, falamos com Deus, como se nós estivéssemos ordenando a Deus para que Ele aprove o que nós falamos que vamos fazer, e não esperamos a resposta dele para nós. Então, meus irmãos, antes de uma decisão importante, aprenda a buscar a Deus e aprenda a ouvir a resposta de Deus para a sua vida. Nós aprendemos também, meus irmãos, com Jesus Cristo, que se nós queremos imitar a Jesus, os hábitos de Jesus, Jesus nos deixa um ensino também muito precioso, que se nós queremos mesmo ter o hábito da oração na nossa vida, Jesus nos revela isso, que o nosso relacionamento com o Pai deve ser também servir de exemplo para outras pessoas. Veja que quando ele ia, Lucas 22, 39, diz que saindo foi consumado para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Jesus passava as noites de oração, era hábito de oração de Jesus. Os discípulos foram vendo tudo isso que Jesus fazia. Então vejam que em Lucas capítulo 11, versículo 1, de tanto os discípulos verem Jesus fazendo isso, ele diz assim, olha, Deus diz assim: aconteceu que estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, ele lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vejam que ele podia ter pedido qualquer uma outra pessoa, não, mas ele queria aprender com Jesus, a orar como Jesus orava. De tanto ver Jesus, ouvir Jesus, eles queriam aprender com Jesus, como Jesus orava. Assim que devemos fazer também, meus queridos. Jesus, ao orar, revelava aos seus discípulos como deveria ser a vida de oração deles. Jesus ensinou aos seus discípulos a desenvolverem esta vida de oração. Meus queridos, nós como servos do Senhor, nós precisamos então aprender a desenvolver esta vida de oração
e ensinar esta vida de oração àqueles que nos cercam. A quem você tem ensinado essa vida de oração? Lá na sua casa, você tem transmitido esse ensino de oração para os seus filhos? Você tem orado com eles? Você ora com eles? Ou já orou com eles? Qual tempo você gasta em oração no seu dia a dia? Você é uma referência de oração para os seus irmãos em Cristo? Você tem realmente compromisso de oração? Participa dos encontros de oração da igreja? Você tem comprometimento de oração a cada dia da sua vida? Tem uma vida individual de oração? Tem uma vida coletiva de oração com seus irmãos em Cristo Jesus? Qual o lugar da oração na sua vida, meu querido? Se você quer imitar a Jesus, você precisa desenvolver o hábito da oração na sua vida todos os dias. E também, em último lugar, eu quero desafiar você a desenvolver o hábito da oração como Jesus o tinha, porque nesse hábito da oração está então o refúgio que cada um de nós tem na hora da tentação. Porque a hora da tentação ela vem para todos nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor da carta aos Hebreus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vejam, Jesus ele passou pela angústia da cruz que o esperava, se utilizou da oração para manter-se fiel continuamente a Deus. Na forma humana, ele foi tentado em todas as coisas, sem nunca ter cedido à tentação. E todos os dias, cada um de nós é tentado. Todos nós somos tentados em diversas áreas da nossa vida. E quantas vezes nós utilizamos aquela famosa desculpa, né? A carne é fraca. Realmente Jesus ensinou sobre isso. As pessoas dizem o seguinte: olha, mas a carne é fraca, por isso que a gente cai na tentação. Mas o texto não diz isso. O texto diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí ele diz: você tem que vigiar e orar, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo o seguinte, lá em Mateus 26:41, Jesus fala sobre isso. Ele está trazendo aqui uma prevenção a cada um de nós, dizendo o seguinte: todos seremos tentados. O próprio Jesus foi tentado. Nisso o seu ministério foi marcado por uma tentação, lá em Mateus capítulo 4. Foi conduzido ao deserto para a tentação. O seu ministério, todo o seu ministério, ele foi tentado de todas as formas. A sua vida foi marcada pela tentação na forma humana. Muitas pessoas querem justificar que Jesus era Deus. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua natureza divina. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Ele viveu na forma humana, totalmente humana. Ele só vai readquirir a sua forma divina na ressurreição. Viveu na forma humana, e na forma humana ele então vai viver e sofrer na carne tudo aquilo que nós sofremos, mas ele fez então a opção de não pecar, Todos nós, meus irmãos, somos tentados. A tentação por si só, ela não é pecado, porque senão Jesus teria pecado, porque Jesus foi tentado em todas as coisas. O pecado está em ceder à tentação. E nós cedemos à tentação por quê? Porque não vigiamos e oramos. Porque a oração não faz parte na vida de muitas pessoas, porque elas dizem que caem na tentação porque a carne é fraca. Não, é porque você não vigia e ora. Porque a oração não faz parte da sua vida. Meu querido, nós precisamos
entender que nós precisamos estar constantemente em ligação, em conexão total com Deus como nosso Pai. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos estar em oração constante. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Se orar sem cessar, a gente sabe que é aquele momento que você vai orar com a sua mente, orar no Espírito, orar o tempo todo, estar ligado, vinculado ao Senhor o tempo todo, através do seu pensamento. E é por isso que Jesus disse para vigiar e orar. Meu querido, nós precisamos entender que na nossa vida nós passamos por tantas provações, tantas tentações, mas o Senhor nos dá a forma para vencermos tudo isso através da oração. Deus nos dá o recurso para isso, basta nós usarmos esses recursos. E Jesus utilizou esse hábito da oração para nos dizer o seguinte: olha, como eu usei a oração do início ao final da minha vida e eu venci. Cada um, se aprendermos a usar também esse hábito da oração, nós podemos, meus queridos. O problema é que nós não queremos abrir mão do nosso conforto, da nossa acomodação total para recebermos a capacidade do Senhor para vencermos o nosso dia a dia. Não queremos relacionamento com Deus, queremos comunhão com o Pai. Imagina o seguinte: imagine você tem seu filho, sua filha, você que já tem filho, e seu filho só te procura quando ele quer alguma coisa. Chega e fala com você: pai, eu quero isso, me dá aquilo, me dá aquilo. E o seu filho nunca quer conversar com você, ele nunca para um momento sequer para conversar com você, só chega perto de você para pedir. Como é que você se sente com relação a esse filho? Se sente frustrado, se sente triste, decepcionado. Não é assim? É assim que Deus olha para nós. Quantas vezes Deus olha para nós com um olhar de tristeza tão grande? Porque nós só chegamos perto de Deus para pedir. Somos pidões demais. Deus, eu quero isso, faz isso. Nós não chegamos perto de Deus porque nós queremos nos relacionar com Ele, queremos aprender dEle, aprender da palavra dEle, andar com Ele, viver com Ele, adorar a Ele, glorificar a Ele, ensinar a palavra dEle, testificar dEle. Só chegamos perto de Deus para pedir. Nossas orações, nosso dia a dia, só pedir. Não adoramos a Deus em nossas orações, só pedimos. Meus irmãos, nós precisamos aprender que oração é muito mais do que pedir por necessidades. Jesus nos mostra isso. Oração é muito mais do que pedir a Deus para resolver os nossos problemas imediatos. Precisamos aprender a nos relacionar melhor com Deus através da nossa oração. Aí sim nós vamos ter aprendido com Jesus o seu hábito de orar, de viver uma vida de vitória, uma vida de oração que glorifique tudo ao nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a adquirir esse hábito de oração, que nos desperte. O Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nosso entendimento para isso, e comecemos hoje, diante do Senhor, a nos arrepender pelo tempo que nós temos perdido com outras coisas que nós não oramos ao Senhor, pedindo perdão a Ele por isso, e começando hoje ao tempo de oração, a criar esse hábito de oração na nossa vida todo dia, a interessarmos em estar reunido com os nossos irmãos também em oração, estar como igreja orando coletivamente, estarmos individualmente em oração, estarmos como família em oração. Nós saímos daqui hoje com essa disposição de provocarmos realmente uma revolução na nossa vida através desse novo hábito de oração na nossa vida. Amém? Senhor, nós temos a palavra do Senhor escrita, revelada
e ministrado aos nossos corações nesta noite. Agora, Pai, nós queremos o Espírito Santo do Senhor a coloque como letras vivas dentro de nós. Não queremos apenas que ela fique nos nossos ouvidos, mas que ela penetre profundamente dentro de nós, gerando, Deus, transformação, gerando, Deus, atitudes novas em nós, para que a partir de hoje nós estejamos iniciando uma nova etapa na nossa vida como servos do Senhor. Que a oração seja um estilo de vida a cada um de nós, e não algo que nós fazemos ocasionalmente ou quando dá, mas que seja prioridade da nossa vida todos os dias. Que cresçamos nosso relacionamento com o Senhor, cresçamos a nossa comunhão com o Senhor, nossa comunhão com as pessoas, nossa participação na obra do Senhor, nosso envolvimento na Tua obra todos os dias. Fica conosco, nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, senhores. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, os irmãos vão nos ajudar, nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos que vão dedicar a Deus seus dízimos e ofertas podem fazê-lo enquanto estaremos cantando. Depois da música que eles irão cantar, Kátia vai nos conduzir mais uma vez em outro